Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês, aí do outro lado, mais uma devocional falando sobre assuntos da Bíblia e que nos ajudam a passar pelas dificuldades do dia de hoje. Como já havia dito, hoje nós vamos meditar numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 36 a 39. Mas, você sabe, antes eu vou cantar uma canção. Já lhe falei, espero que você entenda. Eu não sou cantor, nem tampouco músico. Faço mesmo porque gosto. E essa tem uma letra bem interessante que eu acho que casa bem com o texto que será lido. Então, me ouça aí mais uma vez. Será como um raio saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora, como um ladrão que de repente então, ninguém sabe o dia nem a hora. Será tão visível pro mundo inteiro, tudo que ficou pra trás, à espera de uma noiva pelo cordeiro, e depois não verá tristeza nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se pros meus dias ou pros meus filhos, para todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a sua volta. Será como um raio saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora, como um ladrão que vem de repente então, ninguém sabe o dia nem a hora. Será tão visível pro mundo inteiro, tudo que ficou pra trás, espera de uma noiva pelo cordeiro, e depois não verá tristeza nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se pros meus dias ou pros meus filhos, para todos os efeitos eu fico preparado e em paz. Eu estou esperando a sua volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se pros meus dias ou pros meus filhos, para todos os efeitos eu fico preparado e em paz. Eu estou esperando a sua volta. É o que nós temos esperado, é o que nós temos aguardado, é a volta de Jesus. Uma das coisas que tem se discutido ultimamente é exatamente se esse tempo que a gente está vivendo agora é realmente a volta de Cristo, são os fins dos tempos, o Apocalipse. É uma coisa que tem se pensado nesses dias. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu de fato não sei. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. O texto que eu lerei para você e dará mais ou menos uma ideia do que nós podemos entender sobre isso. Mateus 24, de 36 a 39, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos orar, feche seus olhos, aí vamos falar com Deus pela primeira vez nessa devocional. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo. Te agradecemos porque, apesar das nossas falhas, dos nossos deslizes, das nossas
dificuldades e dos nossos limites em cumprir devidamente a tua vontade. O Senhor tem nos amado, tem cuidado de nós em todo o tempo. Eu te rogo pelos meus amigos que estão me assistindo através do Facebook, que o Senhor também visite a cada um, derramando bênçãos sem medida, cuidado, tranquilidade, força, saúde e paz. Tudo aquilo que só pode vir de ti. Nós te rogamos que fale aos nossos corações nessa devocional. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Então, às vezes você mesmo tem tido essas ideias, né? Preocupado. Será que é o fim do mundo mesmo? Será que agora os tempos chegaram ao fim? A primeira coisa que o texto diz, e começa lá no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não dá para a gente marcar a hora. A gente não sabe, nós não temos condição de saber qual o dia que o Senhor virá. Não temos informações, a Bíblia não fala sobre isso, ela fala que ele virá, mas ela deixa bem claro, como você me ouviu ler agora no texto de Mateus, que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos, somente o Pai, somente Deus. Então, nós não temos essa informação. Então, se Jesus está voltando para esses tempos agora, eu não sei lhe dizer se será assim. Mas há a possibilidade dele estar voltando, porque sempre existe essa possibilidade, porque nós não sabemos quando será. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, a primeira é que nós não temos como saber, não há dia nem hora marcada para que Jesus volte. A segunda coisa que você precisa saber é que de fato Jesus voltará. Se não, mesmo não havendo dia, não havendo hora, não havendo data, a gente não podendo marcar lá no calendário, dia tal Jesus volta, mesmo não havendo condição de se fazer isso, nós podemos ter a certeza de que ele voltará. Isso você pode estar tranquilo. Alguns podem não acreditar. Mas se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo, essa certeza você tem. Jesus, uma hora, voltará. Como diz, Maranata, vem Senhor Jesus. E essa deve ser a nossa aspiração, que Jesus volte. Que bom se Jesus voltasse hoje, ou que voltasse antes mesmo de terminar esta live. Seria maravilhoso estar com o Mestre, com o meu Salvador. Mas nós não sabemos. Não sabemos. A única coisa que sabemos é que ele voltará. E se ele voltará, essa é uma certeza que nós podemos ter, e isso causa algumas implicações. Primeiro, você precisa saber que nem todos são capazes de entender esta informação de que Cristo voltará a esta terra. E de que a próxima vez que ele vier, não mais será para ser chicoteado pelos homens, não mais será para ser escarnecido, como nós nos lembramos agora, na semana chamada Semana Santa, não é mais para ser crucificado, esbofeteado, não é mais para ser massacrado por homens. A próxima vez que Jesus vier, será como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com toda a sua glória e majestade. Mas, como diz o texto, e dá o exemplo de Noé, quando começou a construir a arca, e muita gente faz piada com a questão da arca de Noé, quando Noé começou a construir a arca, aqueles que estavam ao seu redor julgavam-no louco, julgavam que ele fosse doido, porque ele estava fazendo algo que aparentemente era ilógico, era irracional. As pessoas ainda não entendem esses sinais, não entendem os sinais, não enxergam as coisas de Deus, muitas vezes. Por exemplo, nós pregamos Jesus Cristo sempre, nós falamos do amor de Deus, nós falamos que você precisa se arrepender de seus pecados para estar com Cristo,
E muitas pessoas não ligam, não dão a devida atenção à palavra de Deus, ou aquele que está pregando, seja o mensageiro qual for. Há muitas pessoas que pensam que terão tempo para se organizarem, terão tempo para um dia, quem sabe, resolverem sua situação com Deus. Muitas pessoas não entendem que Cristo está voltando. Como diz a canção, pode ser um dia, pode ser agora, pode ser qualquer tempo. Pode ser para os meus dias ou para os dias dos meus filhos, ou quem sabe para os dias dos meus netos. Não me compete marcar data, me compete saber ler os sinais, saber entender que Cristo está voltando e que a qualquer momento toda essa história pode se encerrar com o Jesus majestoso, glorioso, Rei de todos e Senhor dos senhores, vindo dos céus buscar o seu povo. Então essa é a terceira coisa que você precisa entender. Nem todo mundo enxerga, nem todo mundo consegue perceber, nem todo mundo consegue ouvir e entender a necessidade de se crer na palavra, a necessidade de entender que Jesus voltará sim. Jesus virá sim um dia. E essa é uma verdade absoluta. É uma verdade para mim e para você que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muitas vezes nós somos escarnecidos, né? As pessoas fazem chacota conosco porque acham que nós cremos em algo absurdo, num livro de tanto tempo, que não tem mais validade para o dia de hoje. Bom, elas têm o direito de pensarem assim. São exemplo de pessoas que não enxergam os sinais, não enxergam que Cristo está às portas. Mas se você enxerga, se você entende, se você crê que Jesus voltará, você precisa de uma quarta coisa, que é muito importante. Você precisa estar preparado. O exemplo de Noé mostra que aquelas pessoas que estavam vivendo com ele naquele tempo não deram a devida atenção e não se prepararam. Não ligaram para o que ele estava falando, nem para o que ele estava dizendo. Não entenderam que precisavam arrepender-se, mudar a sua conduta moral, mudar a sua conduta espiritual, para que pudessem assim receber a salvação. Não ligaram. A porta da arca se fechou e todos eles foram consumidos. E o texto diz, o texto de Mateus diz que eles casavam, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, eles viviam suas vidas como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse parte dela, como se Deus não estivesse no alto de seu trono, comandando todas as coisas. E às vezes as pessoas ainda vivem assim, têm um relacionamento muito raso com Deus, acham que a vida cristã, acham que a vida com Jesus se limita a algumas programações que você vai à igreja, ou quem sabe dar o dízimo, ou quem sabe fazer uma ou outra coisa dentro da igreja, e isso basta. Participar do sacramento da Eucaristia, e isso, pronto, você já bateu o ponto do mês. Não, pessoas que pensam assim e agem assim não estão preparadas para a volta de Cristo. Não estão prontas para o dia que Ele retornar para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados. E essa preparação é feita através de leitura da palavra e oração. Através do envolvimento com o reino de Deus, na expansão de sua obra aqui nesta terra. Se você tem vivido até hoje uma vida descompromissada com Cristo, uma vida que você acha que apenas
resolve a sua situação espiritual, cumprindo obrigações religiosas, saiba, isso não resolve a sua questão para quando Jesus voltar. Não resolve o seu problema. Sua questão é, quando Jesus voltar, você irá para onde? Voltar, ele irá voltar, ele voltará. E essa é uma certeza que nós temos. E a Bíblia nos mostra que quando ele voltar, ele vai separar joio e trigo, vai separar cabritos de ovelhas, e uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Sim, o inferno existe. Se alguém lhe fala que não, aquela conversinha de que o inferno é aqui, é tudo balela, não caia nessa conversa. O inferno existe, ele é real e ele é reservado para o diabo e seus anjos e para aqueles que morrerão espiritualmente eternamente. Se você deseja resolver a questão da eternidade, se você deseja estar preparado para quando Jesus Cristo voltar, se você está temendo dentro dessa calamidade, dentro desse alarmismo, dentro desse pânico todo, que Jesus está voltando e o mundo vai acabar, a solução para você é entregar sua vida a Jesus, confiar nele plenamente e tê-lo dentro do seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outra forma, não há outro jeito. A única maneira de nós seguirmos em frente e estarmos preparados para a sua vinda é vivendo com ele, por ele e para ele. É entendendo que sem Cristo nós nada somos, que é impossível chegar a Deus por outro caminho, seja ele qual for, que não seja Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é possível chegar aos céus, não é possível encontrar o seu Criador sem que você tenha um relacionamento real com esse Cristo. E é bem verdade que ele está para voltar. Não sabemos dia e não sabemos hora, mas nós sabemos que ele voltará. Então, se essas questões têm povoado a sua mente, se você tem ouvido essas conversas de cá e de lá, e de um e de outro, eu quero que você entenda isso. Primeiro, não dá para a gente marcar, não dá para a gente dizer que dia que Jesus volta. A Bíblia não nos dá essa condição. Segundo, você precisa crer que ele de fato voltará, ele retornará. Ele voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. Terceiro, há muitas pessoas que não entendem os sinais, não entendem o que Deus anda falando através de seus filhos e de seus servos em todos os lugares. E essas pessoas ficarão para trás. E quarto, você precisa se preparar. Primeiro, claro, você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. Não dá para viver uma vida cristã verdadeira sem passar por um encontro real com Jesus Cristo, de verdade, verdadeiramente. Segundo, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa conhecê-la para que você mesmo possa viver em conformidade com a vontade de Deus. E você só pode saber isso e entender isso através da leitura das Sagradas Escrituras. Não é apenas ouvindo o pastor. Ouvir o pastor é muito bom, o pastor vai explicar o texto, vai lhe trazer informações, mas você pode fazer isso sozinho também. Basta que você ore e peça a Deus que através do Espírito Santo lhe ajude a compreender as Escrituras. Terceiro, tire momentos de oração, momentos em que você está a sós com o Senhor e está tendo um tempo para falar com Ele. Você poderá, nesse momento, colocar diante de Deus as suas angústias, os seus temores, as dificuldades que você tem passado, como você tem lidado com essa situação de calamidade. Você poderá ser sincero com Deus, como você não é com ninguém nessa vida. Então aproveite esse tempo que nós estamos de isolamento social, esse tempo onde nós não podemos nos encontrar, as igrejas não têm tido seus cultos,
né? A maioria dos pastores tem feito como eu, feito lives para falar com suas ovelhas. Aproveite esse tempo para se aproximar de Deus, para reconhecer que é um pecador, que você não merece nada de Deus, mas tudo que você tem foi dado por graça do Senhor, e que a salvação só é obtida por graça, por nenhum outro meio, por nenhuma outra forma. Graça somente pela graça. Que essa graça pode invadir o seu coração e você ter um encontro real com Jesus Cristo, que vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história, e vai lhe deixar preparado para o dia em que ele retornar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então, que você tenha compreendido a palavra do Senhor, que você tenha entendido que pode ser que de fato estejamos vivendo o apocalipse, os últimos dias da humanidade na Terra. Mas pode ser que não. Não é possível afirmar. A Bíblia não nos dá essa condição. Já que nós não podemos saber que dia ou que hora, só nos resta estar prontos. Prontos para quando esse dia glorioso acontecer. Para quando esse dia, o dia do Senhor, chegar e nós podemos ir com Ele para os céus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe ampare, que você tenha tranquilidade no seu dia a dia, que os seus familiares estejam bem, seguros, felizes. Claro, continue tomando as devidas precauções, até que as autoridades públicas de saúde mandem fazer outra coisa. Enquanto isso, siga aí o seu isolamento, mas aproveite esse tempo para se aproximar de Deus. Aproveite esse tempo para estar mais próximo do Senhor, em oração e leitura da palavra. Que Deus te abençoe. Fazer mais uma oração, se você puder, aí onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos porque temos a tua palavra ao nosso alcance, para poder lê-la e poder entender melhor a tua vontade. Nós te agradecemos, Deus, porque através dela nós podemos saber que, apesar de não haver dia nem hora que possamos marcar para o retorno do nosso Salvador, nós só precisamos estar preparados, só precisamos estar prontos, só precisamos estar fazendo a sua vontade. Ajuda-nos, Deus, nisso. Dá-nos um coração mais reto, mais puro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos afastar do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida piedosa e ansiando pelo dia da volta de Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a todos que estão acompanhando neste momento, que eles sejam guardados, protegidos, amparados, que eles estejam saudáveis, que seus familiares também estejam nessa condição e que eles possam ter a tranquilidade de passar por este momento e retirar coisas boas. E a principal delas é um relacionamento melhor, verdadeiro e profundo contigo. Dê-nos uma noite de descanso. Abençoa-nos amanhã com mais um dia na tua presença, com a tua proteção. É o que te pedimos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão de hoje. E eu desejo que você seja muito abençoado, que você tenha tranquilidade, que você tenha entendido que você precisa estar preparado, porque de fato Jesus Cristo há de voltar, há de retornar para buscar o seu povo. Se você ainda não o conhece, você deve buscar conhecê-lo, deve pedir a Deus que lhe mostre. Se você já o conhece e tem vivido uma vida como se vivesse uma religiosidade estéril, vazia, apenas de cumprir ritos religiosos, também é tempo de você mudar, é tempo de você dar uma guinada na sua vida cristã e viver um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. O desejo do meu coração é esse, que Deus lhe abençoe, cuide de você, lhe oriente e que lhe faça uma pessoa feliz. Deixo um abraço aí para todos vocês. Agora eu estou vendo aí, Efraim, boa noite, Efraim, Deus te abençoe, minha mãe, benção mãe. Já vi aí o Eduardo, meu amigo Eduardo, de Congonhas, já vi. E aí, Cláudio, tudo bem, meu jovem? Dá um abraço na Adriana, em todo mundo aí, bom te ver aí.
Deus abençoe aí o seu trabalho, o seu negócio. Já vi bastante amigos aparecendo aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Aí, Nilton, fala, meu amigo. Abraço aí na sua família. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus, nós temos muitos amigos acompanhando e eu fico feliz de tê-los comigo nesta live, falando do Senhor. Já vi o Gediel passar aí. Gediel, eu te vi, Gediel. Vi também o Samuel. Samuel, presta atenção. Eu vi que você me chamou de Kiwi ali. Eu vi, tá? Deus abençoe vocês. Estou encerrando essa. E que Deus lhes abençoe. E não se esqueça, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos mais uma devocional. Desta vez, falando da paixão de Cristo, falando da crucificação de nosso Senhor. Sexta-feira é a chamada Sexta-feira da Paixão, uma das datas mais importantes do calendário cristão. Então, sexta-feira, às 19 horas, acompanhe conosco mais uma live falando desse Cristo maravilhoso que veio a este mundo por amor a mim e a você, em obediência ao Pai, e que morreu lá no Calvário em nosso lugar. Ok? Então, sexta-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Sexta-feira da Paixão. Deus lhe abençoe e de em paz.